Muito bem, pessoal, começando aqui mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. Essa é a nossa segunda aula. A gente está aqui na semana 3 e 4 do ensino remoto emergencial. Eu vou falar nessa aula sobre o espaçamento dos módulos em uma usina fotovoltaica. Então, por que eu fiz essa videoaula? Esse conteúdo está aqui, como vocês podem ver, no caderno didático dessa quinzena. Só que eu não dei muito detalhe, né? No caderno didático, essa parte aqui embaixo está bem resumida. Tem aqui umas contas, né, uns valores de como que escolhe a melhor relação e tudo, mas eu preferi passar esse conteúdo para vocês assim, diretamente, em uma videoaula mesmo. Então, vou passar aqui para outra tela, onde a gente vai fazer um exemplo. Então, o que acontece, pessoal? Quando você faz uma usina fotovoltaica, instala uma usina fotovoltaica num telhado de uma casa, por exemplo, os módulos estão instalados de uma forma que um módulo não faz sombra no outro. Né? Porque o telhado, basicamente, ele toma a forma ali do telhado, né? O módulo fotovoltaico ou o conjunto de módulos. Mas quando você faz uma usina fotovoltaica, constrói uma usina num terreno plano, como esse da foto da direita aqui, o que acontece é que um módulo vai fazer sombreamento no outro. Vocês podem ver que aqui eles estão até posicionados de uma forma para reduzir essa sombra. Mas é impossível um não sombrear o outro. Na verdade, até é possível. Se você puder colocar os módulos muito distantes uns dos outros, assim em fila, o que vai acontecer é que esse sombreamento só vai ocorrer de manhã muito cedo, quando o sol estiver bem perto do horizonte, e no final da tarde também, quando o sol estiver bem perto do horizonte. No entanto, isso não é uma opção viável porque aumentaria demais as áreas das usinas. E as usinas de grande porte têm milhares de módulos fotovoltaicos, então precisaria de áreas também muito grandes. Então, não é possível. A questão é que você vai ter que abrir mão de alguma coisa e vai ter que ter algum sombreamento. Então, como você escolhe esse espaço? Como você escolhe a distância entre um módulo e o outro? É disso que a gente vai falar aqui agora. Provavelmente tem muitas referências sobre isso aí, é bom a gente sempre estar pesquisando. Eu vou passar para vocês um método que é de um livro muito bom que eu uso aqui para dar aula para vocês e que é bem aceito, né, cientificamente assim na área. Então o que ocorre? Vamos imaginar uma situação que os módulos estão instalados da forma da imagem da esquerda. Então o que acontece? O módulo tem uma lateral menor que chama L, ele tem um ângulo de inclinação alfa, que é importante, e tem uma altura aqui atrás, Z. Aqui, pessoal, forma um triângulo retângulo. O L, o alfa, o Z e ainda tem o X aqui embaixo, que é a projeção do módulo no chão. Certo? Então o módulo vai ocupar esse espaço, né, que é o X aqui, vezes essa lateral dele mais comprida, que não tem nome por enquanto. Beleza? E ainda tem esse Dzinho, que é a distância que eu preciso salvar para o módulo de trás. Certo? E aí, o X, que é a projeção do módulo, mais o Dzinho, foi chamado aqui de Dzão. Então, o nosso desafio aqui é imaginar, por exemplo, se eu tenho lá 1000 metros quadrados, quantos módulos eu consigo instalar nesses 1000 metros quadrados? Né? A ideia é descobrir quantos metros quadrados um módulo vai ocupar dessa forma, porque ele não vai ocupar o tamanho dele. Primeiro que ele está inclinado, então ele ocupa uma área menor. E segundo que essa área aumenta com o Dzinho, que é a distância para o outro módulo. Então, vamos ver isso aqui agora, com o exercício. Então, só passando por essa parte aqui, que é o seguinte. A metodologia que eu indiquei para vocês no caderno didático mostrou aqui duas contas, vamos dizer assim. Uma conta é o Dzinho, para calcular o Dzinho, que é essa distância que eu indiquei para vocês, que ela serve para reduzir as perdas ocasionadas pelas sombras. Então, é para você, vamos dizer assim, evitar sombreamento. Então, você faz o Dzinho igual a 3,5 vezes o Z, que é essa altura. Outra conta, que essa já tem uma outra ideia por trás, que seria aproveitar mais a área. Então é aumentar a quantidade de módulos em detrimento de um pouco da sua eficiência. Ela seria colocar o Dzão aqui direto igual a 2,25 essa dimensão do módulo, que é o L. Beleza? Então, vamos fazer o exercício. Imagina que você tem 100 metros quadrados e quer instalar uma usina fotovoltaica nesses 100 metros quadrados. A usina fica em Belo Horizonte, então a gente sabe que o ângulo de inclinação aqui, o melhor ângulo é 20 graus. A gente quer, os módulos têm 2 metros de largura, ou 1 metro de largura por 2 de altura, a gente vai usar isso daqui a pouco. E eu quero saber quantos módulos eu consigo instalar em 100 metros quadrados nessas condições. Então, para isso, vamos fazer uma continha aqui agora. O que acontece? A gente sabe que essa dimensão do módulo aqui tem 1 metro.
E a gente sabe que essa dimensão do módulo de baixo, que não tem nada falando sobre ela, é 2 metros. Beleza? Esse ângulo de inclinação aqui é de 20 graus. E eu quero saber agora quantos módulos eu consigo instalar. Beleza? Então é o seguinte, eu vou começar, pessoal, eu vou utilizar aquelas duas contas. Então eu vou fazer uma com Dzinho igual a 3,5 vezes o Z. E vou calcular também o Dzão direto igual a 2,25 vezes o L. Então o que eu quero achar? A área ocupada pelo módulo nesse método e a área ocupada pelo módulo nesse método, para eu descobrir quantos módulos eu consigo instalar. Vamos começar então pelo primeiro. Eu vou até chamar aqui de 1 e 2. 1 e 2. Beleza? Peço desculpas pela letra, pessoal. Não vai ficar uma letra muito bonita, porque eu estou escrevendo aqui numa condição que não é a melhor de apoio. Então vamos lá. Aqui no método 1, eu preciso calcular, pessoal, o Dzão. O Dzão aqui, ele vai ser... Deixa eu até desfazer. O Dzão, ele é igual ao X mais o Zzinho. Mais o Dzinho. Isso aqui é o nosso D. Então, o X, pessoal, lembrando aqui do triângulo retângulo, ele é o L, né, que é esse comprimento aqui, vezes cosseno de 20 graus. Que é um triângulo retângulo, né, pessoal? Que eu não vou ficar fazendo muito detalhe, não. Vocês podem pausar o vídeo, voltar, depois vocês vão encontrar. Vou fazer um pouco mais direto. O L, eu sei que é 1 metro. O cosseno de 20, eu já fiz a conta aqui. Eu vou escrever cosseno de 20 mesmo, porque eu tenho o valor calculado aqui já. Isso aqui, pessoal, vai dar mais ou menos 94 centímetros. Vou fazer um Mzinho melhor. 94 centímetros. Esse é o tamanho do X. Então, qual que vai ser o tamanho do meu Dzão? Olha só. Primeiro eu vou calcular o Dzinho. Claro, preciso dele aqui em cima, olha. Vai ser... Não, mentira. Eu tenho que calcular agora, perdão, pessoal. Eu vou calcular agora o Z, que é esse tamanho aqui. Olha, eu vou grifar para vocês. Olha, esse aqui é o nosso Z. Eu preciso dele porque ele participa aqui da composição do Dzinho. Então, o Z agora, olha, Z é igual a L vezes seno de 20 graus. Então, é a mesma coisa que é o nosso Zzão. Isso aqui, pessoal, já fiz essa conta, vai dar mais ou menos 34 centímetros. Então, pessoal, agora que a gente já tem o nosso Z, né, que é essa altura aqui de trás, a gente pode calcular o Dzinho, que é essa distância. Até coloquei para vocês aqui, eu fiz um corte, coloquei aqui o nosso Dzinho de novo. Então vamos lá, o Dzinho, ele vai ser, segundo a equação 1 aqui que eu indiquei para vocês, vai ser 3,5 vezes o tamanho do Zzão, que é 34 centímetros. Isso aqui, pessoal, vai nos dar um tamanho de 1,20 m, 1,2 metros. Então, atenção aqui nas unidades que eu estou usando, passei agora de centímetro para metro, porque ficou maior que 1 metro. Beleza? E agora eu vou calcular para a gente o Dzão, que é essa distância total aqui, que é o X mais o Dzinho. Então eu vou ter aqui o X, que é 94 centímetros. Então, eu percebi aqui que a distância é maior do que o X, mais 1,2 metros. Isso daqui vai dar um total de 2,14 metros. 2,14 metros. Então, esse é o meu Dzão, pessoal. E agora eu consigo calcular a área que esse módulo vai ocupar. Pensa comigo. A área que ele vai ocupar é 2 metros vezes o Dzão. Certo? Nada muito difícil de fazer, não. Então, a área, pessoal, pensando no chão, hein? Sempre pensando no chão. Então vai ser 2 metros vezes 2,14 metros. Isso aqui vai dar 4,28 metros. Beleza? Então, tá aqui. Esse é o resultado que eu estava procurando. Agora, pensando na outra equação, no método 2, vamos chamar de método 2 aqui, o Dzão é calculado direto. Muito mais fácil mesmo, olha. O Dzão é 2,25 vezes L. Então é 2,25 vezes L. Só que L é 1. Meu módulo fotovoltaico, vou desenhar ele aqui em cima para vocês. Ó. Opa, deixa eu desfazer aqui. Não vai ficar muito certinho, não. Mas ele tem 2 por 1. Então, esse tamanho aqui é 1 metro.
esse tamanho aqui é 2, né? Vamos desenhar para vocês aqui também. Então vai ser, D vai ser 2,25 vezes 1, que é 2,25 metros. Então, com esse Dzão aqui, quanto que vai dar a área que o módulo vai ocupar? Vai dar aqui os 2 metros, do mesmo jeito, né, que é o lado do módulo, não tem jeito de ser menor, vezes esse comprimento, que é o que ele vai ocupar, o tamanho que ele vai ocupar, mais uma distância que eu tenho que salvar, reservar, para reduzir o sombreamento no outro módulo. Então, é 2 vezes 2,25, que vai dar 4,5 metros quadrados. Até faltou o quadrado aqui na outra equação. Então, pessoal, essas são as duas áreas que eu encontrei. Bem parecido, na verdade, né, pessoal? Muito parecido mesmo. Agora eu vou recortar aqui, vou calcular aqui, olha, quantos módulos eu consigo encontrar. Então, número de módulos, vou calcular o número de módulos no sistema 1. Então, número de módulos com a conta 1. Eu tenho 100 metros quadrados. Se cada módulo ocupar 4,28 metros quadrados, quantos módulos vão caber? Eu acho que eu já fiz essa conta aqui também. Deixa eu encontrar aqui. Não, não fiz. Vou fazer essa conta aqui agora pra gente, pessoal. 100 dividido por 4,28 deu 23,36. 23,36 módulos. E se eu fizer aqui, vou fazer no cantinho aqui, pessoal, vamos estar acabando. Número de módulos 2. 100 metros quadrados sobre 4,5 metros quadrados, que foi a área que vai ocupar o módulo pelo segundo método. Então, 100 dividido por 4,5, 22,22. Então, pessoal, é o seguinte, como não existe módulo quebrado, vai caber 22 módulos com o segundo método e 23 módulos com o primeiro método. Então, essa é a quantidade. É claro que aqui eu ainda teria que me preocupar com o formato do terreno. Se o terreno for meio redondo, for meio triangular, talvez não vai caber essa mesma quantidade, talvez vai caber menos. Mas aqui, na melhor situação onde eu posso usar um terreno ali quadrado ou retangular, essa é a quantidade de módulos que eu consigo usar. Porque eu vou conseguir aproveitar a área inteira do terreno. Agora, se o terreno tiver um formato um pouco diferente, aí eu tenho que me adequar a ele. Beleza? Então, assim, vocês desculpem um pouco a bagunça, a gente vai melhorando essas videoaulas na medida do tempo, né? Ficou até um pouco maior do que eu gostaria também, 13 minutos, 12 minutos. Mas vamos ver, né? Espero que ajude você a fazer uma atividade, porque lá no exercício da semana 4, se eu não me engano, tem um exercício que é igual esse. Então, vai pausando o vídeo lá e se tiver alguma dúvida ainda pode me mandar que a gente responde, beleza? Então, até a próxima videoaula.